Galera, amantes e curiosos da natureza, olá pessoal, bem-vindos a mais um nosso canal Mar Natureza. Se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Convido você a conhecer outros vídeos aqui do canal. Toda semana tem vídeo novo bem legal sobre a natureza e sobre os animais em geral, beleza? E o vídeo de hoje vai ser sobre uma coisa que acontece, não muito comum, mas acontece. Cruzamento entre dois animais, que é uma coisa, o cruzamento acontece devido um animal se reproduzir com o outro. Isso é um cruzamento, e o ser humano já cruzou muitos animais, só que esses dois animais vivem na natureza e frequentemente raramente, mas pode ser que eles se cruzem e virem um híbrido, o lobo e o coiote. Os coilobos, coilwolf em inglês, são híbridos de coiotes e lobos, um cruzamento entre um lobo e um coiote. Os híbridos foram encontrados na natureza, mas inicialmente achavam-se que se tratavam de subespécies de coiotes, mas ao testarem a genética, descobriram que se tratava de híbridos. A espécie recebe as seguintes nomeações: quando o pai é um coiote, temos um coilobo, mas quando o pai é um lobo, temos um lobote. Tradução para o brasileiro de oiote em inglês. O segundo e menos conhecido é comumente considerado apenas um apelido do primeiro. Os coilobos são animais férteis, algo raro em híbridos, extremamente adaptáveis. São exteriormente quase 100% idênticos aos coiotes, canis latrans, puros porém distinguidos pelo seu tamanho maior e ser mais sociável. Os coilobos são uma variação selvagem dos coiotes, canis lupus com o canis latrans, e ocupam 60% a mais de áreas do que o híbrido anterior. O cruzamento de coiote e coilobos não é raro. Ou seja, não existe apenas um cruzamento de lobo com coiote, e sim existe vários cruzamentos. O coiote é um animal que vive somente na América do Norte e na América Central. Ele vive do México, Canadá, Estados Unidos e alguns países da América Central também. Diferente do lobo, que vive em várias regiões do mundo, na Arábia, em desertos, florestas temperadas, a taiga, florestas com neve, essas regiões. Ele vive em muito mais lugares do que o coiote. Esses cruzamentos ocorrem mais onde existem coiotes. Em lugares onde não vivem coiotes, os lobos são os mais fortes das regiões. Coiotes e lobos são bem difíceis de ser, vamos dizer assim, ser parceiros, pois tanto os coiotes como os lobos se odeiam, pois o coiote rouba comida dos lobos. E existem vídeos na internet na predação de coiotes por lobos. Lobos podem matar coiotes. Os coilobos são animais sociáveis e caçadores relativamente eficazes. Costumam se alimentar de castores, cariacos e alces, também podendo se alimentar de espécies de roedores de porte pequeno e até consumir material vegetal com relativa frequência, sendo também necrófagos ocasionais, ou seja, eles puxam tanto os hábitos alimentares dos coiotes como os dos lobos. Coilobos são animais similares aos coiotes, como um mesopredador, ápice. Esses híbridos, uma vez mestados em estado selvagem, possuem poucos inimigos, praticamente nenhum predador natural. Não aparentam comportamento de forma antagônica com as espécies progenitora, podendo reproduzir-se sem barreiras. Como esses,
Apesar disso, como seus pais coiotes, esses podem ter linces, lobos vermelhos e raposas vermelhas e cinzentas como potenciais competidores. Uma vez solitários, podem ser abatidos por onças pardas, glutões e até por linces de grandes dimensões. Uma vez em que matilhas, esses animais não possuem ameaças notórias. Os coelobos costumam pesar entre 17,5 a 32 quilos. São predadores de médio a grande porte. Podem ser ameaças sérias ao meio ambiente. Esses animais puxam quase que 80% de sua aparência aos coiotes, mais o tamanho e comportamento dos lobos. Os coiotes orientais variam de Nova Inglaterra, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Ohio, Virgínia Ocidental, Maryland, Delaware, Virgínia. Seu alcance também ocorre nas províncias canadenses de Ontário, Quebec, New Brunswick, Nova Escócia, Ilha do Príncipe Eduardo e Terra e Labrador. Coiotes e lobos são hibridizados na região dos Grandes Lagos, seguido por uma expansão do coiote oriental, criando a maior zona híbrida de mamíferos conhecida. A caça extensiva de lobos cinzentos durante um período de 400 anos causou um declínio populacional que reduziu o número de parceiros adequados, facilitando assim a invasão dos genes do coiote na população de lobos orientais. Isso causou preocupação com a pureza dos lobos renascentes na área, e os coiotes orientais resultantes são muito pequenos para substituir os lobos puros, como predadores de alces e veados. Em comparação com os coiotes puros, os híbridos de lobo oriental e os coiotes formam grupos sociais mais comparativos e geralmente são menos agressivos uns com os outros durante as caças. Os híbridos também atingem a maturidade reprodutiva aos 2 anos de idade, o que é muito mais tarde do que ocorre em coiotes puros. Além das combinações de coiotes e lobos orientais que compõem a maior parte dos pools genéticos do coiote oriental moderno, alguns dos coiotes no nordeste dos Estados Unidos, do cão doméstico e o lobo cinzento de grandes planícies ocidentais influenciam em seu pool genético, sugerindo que o coiote oriental é na verdade um híbrido 4 em 1 de coiotes, lobos orientais, lobos cinzentos ocidentais e cães. Os híbridos que vivem em áreas com maior densidade de cervos de cauda branca geralmente têm graus mais altos de gênesis de lobo do que aqueles que vivem em ambientes urbanos. A adição de gênesis de cães domésticos podem ter desempenhado um papel menor na facilitação da adaptabilidade dos híbridos orientais para sobreviver em áreas desenvolvidas pelo homem. Ou seja, além de existirem cruzamento de cães e coiotes, existem os lobos e coiotes e cães domésticos. A teoria híbrida 4 em 1 foi mais explorada em 2014, quando Monson e sua equipe realizaram as amostras de tecido e SNP retiradas de 425 coiotes orientais para determinar o grau de introgressões de lobos e cães envolvidos em cada faixa geográfica. O alelo do cão doméstico representa em média 10% do pool genético do coiote oriental, enquanto 26% é contribuído por um grupo de lobos orientais e lobos cinzentos ocidentais. Os 64% restantes correspondiam principalmente a coiotes. Essa análise sugeriu que antes da uniformidade de sua composição genética moderna, vários exames de trocas genéticas entre os coiotes, cães selvagens e as duas populações distintas de lobos presentes na região dos Grandes Lagos podem ter ocorrido entre um cruzamento entre aqueles animais daquelas regiões. Os ambientes urbanos geralmente
favorecem os genes do coiote, enquanto os das áreas rurais e de florestas profundas mantêm níveis mais altos de conteúdo de lobo. Uma meta-análise de 2016 de 25 estudos genéticos de 1995 a 2013 descobriu que o coy wolf do Nordeste é 60% coiote ocidental, 30% lobo oriental e 10% cão doméstico. No entanto, esse canídeo híbrido só agora está entrando em contato com a onda sulista de migração de coiotes para o sul dos Estados Unidos. A taxonomia do coy wolf oriental do sudeste dos Estados Unidos e das regiões dos Grandes Lagos, respectivamente, tem sido muito debatida, com várias escolas de pensamento defendendo que eles representam espécies únicas ou resultados de vários graus de mistura de lobo cinzento e coiote. Em maio de 2011, um exame de 48 mil polimorfismos de nucleótidos único em lobos coiotes, coy wolves, de lobos orientais, lobos cinzentos e cães indicou que os lobos vermelhos, os lobos cinzentos orientais, eram espécies híbridas, com o lobo cinzento sendo 76% coiote, 20% lobo cinzento e o lobo oriental sendo 58%, lobo cinzento 42% coiote, não encontrando evidências de serem espécies distintas em nenhum deles. O estudo foi criticado por ter sido usado lobos vermelhos com antecedência recente de coiote. Em uma reanálise em 2012, indicou que sofria de amostragem insuficiente. Uma revisão abrangente em 2012 argumentou ainda que as amostras de cães desse tipo do estudo não eram representativas da diversidade global. Desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, me acompanhe também no Instagram, lá também para as novidades. Eu tô parando de postar muitas coisas lá, não tô muito frequentemente, mas eu prometo que nessa semana vamos trazer muitas novidades por lá também, beleza? Tchau, até a próxima.